Opa! Fala galera ligada aqui na live do Facebook do Esporte Interativo. Estamos aqui em São Januário. Hoje a gente teve entrevista coletiva do Luiz Fabiano, fabuloso, vai estrear no próximo fim de semana, domingo, contra o Macaé no estádio Newton Santos. Convidou os torcedores para estarem presentes. Enfim, a gente vai poder bater um papo aqui. Eu vou poder contar um pouquinho para vocês, deixa eu abaixar aqui, contar um pouquinho para vocês como foi essa entrevista coletiva do Fabuloso. Ele que disse que está com 90% da sua forma ideal, espera poder aí usar os próximos jogos para readquirir esses 10% que faltam. Acredita não estar pronto para jogar 90 minutos, principalmente por conta do forte calor que faz aqui no Rio de Janeiro, mas comentou bastante sobre a ansiedade de vestir a camisa do Vasco pela primeira vez em um jogo, sobre a ansiedade, a expectativa, muito por conta também da enorme recepção dos torcedores que ele disse, que ficou muito feliz. Mas mandou um recado, gente. Ele mandou alertar todo mundo que ele não é muito bom de estreias, não. Nem sempre nas estreias ele começa aí marcando, balançando as redes, mas que o que importa no fim das contas é um resultado geral. O jogo, é o ano inteiro, né? Uma temporada e não um jogo de estreia apenas. Então já vamos com um pouco mais de calma em relação ao Luiz Fabiano. Estou aqui contando mais ou menos o que foi hoje. Enquanto isso, vocês vão comentando aqui, que aí a gente pode responder as perguntas de vocês. Bom, o Luiz Fabiano falou sobre diversos assuntos. Tinha especulação de que a estreia dele tivesse sido marcada para esse fim de semana para poder afastar uma suposta crise por conta do mau momento vivido pelo Vasco. O clima dentro de campo não tá bom. Ontem, empate em 1-1 contra o Vitória no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Cristóvão Borges saiu de campo hostilizado pelos torcedores, sobrou até para o presidente Eurico Miranda. E aí seria uma maneira do torcedor apoiar, de mudar um pouco o clima. Mas o Luiz Fabiano disse que desde o início, no planejamento dele, estava dizendo que ele iria estrear contra o Macaé sim, nesse fim de semana sim, apesar do Cristóvão Borges não ter falado nada disso ontem. E quem assistiu hoje o videozinho dele convidando os torcedores nas redes sociais do Vasco, esse vídeo foi gravado segundo a assessoria, na última quarta-feira, porque a intenção era colocar ontem no telão, mas como o resultado não foi um bom resultado, eles acharam por bem não colocar ainda no telão, então já estava marcado anteriormente, o jogador já chegou aqui no Vasco tem 18 dias, confessou que fez mais treinos físicos, que é mais importante para ele nesse momento do que treinos com bola, e ainda não treinou sequer uma vez com o time titular, ainda vai ser um pouco no improviso. Esse fim de semana ele até brincou, né, dizendo que vai ficar ali levantando a mão na área, pedindo a bola, mas pelo que ele vê do Nenê, ele imagina mais ou menos uma maneira como ele deve se movimentar dentro de campo, e está sendo um pouco mais assim no improviso, mas a tendência que a gente já tem a certeza que a gente já vai ter o Luiz Fabiano em campo. Gente, o que a Siri está falando aqui comigo? Nossa, mãe. Gente, a Siri estava ouvindo tudo que eu estava falando. Aí quando eu abri aqui agora, tinha, já sabe mais ou menos como joga o Nenê, blá, 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 tudo escrito que eu estava falando aqui, mas enfim. Deixa eu ler um pouquinho, então, aqui os comentários de vocês, para vocês poderem participar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver aqui. Muita gente aqui falando do Cristóvão, né? O Luiz Fabiano falou sobre isso hoje. Quando as coisas estão ruins, as pessoas sempre procuram uma pessoa para acabar sendo a pessoa punida. Isso é em qualquer lugar do futebol. E no caso do Vasco, foi o técnico Cristóvão Borges. Mas a verdade é que, desde o início, a torcida não aceitou muito bem a contratação do Cristóvão. Então, qualquer resultado negativo no início, ele já vinha sofrendo com isso, né? Sofrendo com vaias, enfim. Ontem, como foi um pouco maior, ele teve um tempo de trabalho, a situação tomou proporções ainda maiores. O Thalisson Castro disse aqui, Luiz Fabiano vai arrebentar no nosso Vascão. O Nivaldo Coelho está dizendo, boa sorte, Fabuloso. Nós do Vasco estamos precisando de você. É bom esse comentário aqui para eu falar que o Luiz Fabiano disse que sabe da responsabilidade dele por ser um cara mais experiente, por vestir a camisa 9 do Vasco, sabe exatamente o tamanho disso tudo e quer corresponder dentro de campo, mas que não é o salvador da pátria, né? Ele não vai chegar e resolver todos os problemas imediatamente, é importante o grupo, enfim. O Osmar Gomes está dizendo, o time não é ruim, mas com esse Cristóvão não vai a lugar nenhum. Qualquer treinador deixa esse elenco aí melhor do que está. Tá dizendo que ele gosta do elenco, mas criticando o Cristóvão. Tem muita gente aqui falando contra o Cristóvão, mas o Breno Gomes botou, Fabuloso tá aí. Deixa eu ver aqui, a galera comentando. O Cleiton Lima Lopes também falando fora Cristóvão. Boa noite para o Rodrigo Santos. Deixa eu ver aqui. Ih, Luciano Dias entrou. Oi, Luciano, tudo bem com você? Conheço.
Ah, não é o nosso repórter, é outro Luciano. Fora Cristóvão, falou o Valeri Arraes Arruda. Fora Eurico, tá dizendo o Éder Vieira. Ontem a torcida começou a pegar até no pé do Eurico também, depois disso tudo, né? Eu ia ler um comentário aqui, que era aqui. Luiz Fabiano pode não ter passado numa boa fase ultimamente, mas o cara é o cara, já foi até artilheiro da seleção. Todos confiamos no Fabuloso. E vocês acham que ele pode voltar a ser um dos melhores centroavantes do Brasil? Perguntou o João Pamocene. Pode sim, ô João. Realmente, vocês quando dizem aí da última fase do Luiz Fabiano, não é que a fase dele não tenha sido boa. Ele foi artilheiro do time que ele estava na China. No entanto, ele jogou a segunda divisão do futebol chinês. Mas ele marcou muitos gols, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Enfim, ele teve sim uma boa atuação. O que as pessoas costumam avaliar aí como um momento não muito bom é o nível do futebol em que ele estava. Mas o jogador é um jogador experiente, a gente tem outros jogadores aí, atacantes, que são mais velhos também e vivem um ótimo momento. O Luiz Fabiano está indo bem nos treinamentos, parece que ele participou de um jogo treino, né, com as reservas no último sábado, deu assistência, marcou gol. Todos os jogadores que param para falar com a gente na entrevista coletiva exaltam muito a qualidade dele, falam que ele está indo muito bem nos treinos e mais do que isso, ele está com muita vontade, né? Isso, obviamente, pode fazer muito a diferença também. O Kelvin, que deve ser a dupla de ataque dele, falou bastante que não vê a hora de poder estrear do lado do Luiz Fabiano, que sabe que ele tem muito a acrescentar, muito a ajudar. Um jogador de seleção brasileira, jogador que já passou por grandes clubes, já jogou fora do Brasil, enfim. Ele tem um currículo muito extenso, experiência é importante, ele pode sim ajudar dentro de campo. Ele até falou isso hoje da responsabilidade dos mais velhos, né? Porque esse grupo, apesar de muita gente pegar no pé dizendo que é um grupo velho, tem muitos jogadores jovens, tem muitos jogadores que vieram da base. Aí ele falou da responsabilidade dele, do Nenê, do Rodrigo. Aliás, teve até um caso engraçado durante a entrevista coletiva. O Rodrigo entrou pela porta de trás e brincou. Falou, pô, como é que é? Vambora, tô te esperando, porque o Rodrigo ia embora de carona hoje com o Luiz Fabiano. Ele falou, eu tenho filho para criar, brincou. E depois o Luiz Fabiano disse que eles já se conhecem há muito tempo, desde os tempos de Ponte Preta, que tem uma amizade antiga, enfim. Então ele já chegou aí com um bom entrosamento com o grupo. E o Cristóvão Borges falou ontem disso também, né? De como o Luiz Fabiano, ele se adaptou muito rápido ao ambiente do Vasco, que é um bom ambiente. Deixa eu só ver aqui, mais a galera participando com a gente. João Pereira está dizendo que o Fabuloso é a solução dos nossos problemas, mas temos que ter paciência, vamos com tudo e ele será artilheiro do Brasil. José Carlos Lira está dizendo, fala para o Cristóvão que ele não vai ficar desempregado não. Eu arrumei como diretor de colégio aqui em Guadalupe uma vaga de professor de educação física. Libera o Vasco para ser feliz, pede para sair. Nossa, isso aqui pegou pesado. O Vasco precisa mudar o time todo, porque esse time não tem futuro não, está dizendo o Lucas Henrique Alves. Galera vascaína capixaba tá confiante com o Fabuloso, disse o Márcio Freitas. Levira o Ricardo Gomes no Vasco. Não aguento mais o Cristóvão, tá dizendo o Ícaro Souza. Será que o Marcelo Oliveira tá desempregado? Seria uma boa para no Vasco no lugar do Cristóvão, falou o Felipe Vital. Gente, vocês já estão tirando o Cristóvão do time? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Eurico Miranda não tem um histórico de demitir treinadores. Quando ele confia no trabalho. Ele espera o trabalho se desenvolver para depois conversar com o treinador e falar, você acha que seu trabalho está rendendo frutos? Você acha que o time está entendendo o que você está falando? E aí, normalmente, quando há uma demissão, é em comum acordo. E parece que o presidente está completamente ainda confiando e querendo dar um tempo para que o Cristóvão Borges possa desenvolver o trabalho dele. Então, muita gente aqui já tratando o Cristóvão como demitido, essa não é a situação do Vasco nesse momento. Aliás, muito pelo contrário, a situação no momento é até total, olhando para a estreia do Luiz Fabiano. Um alô para Coruripe, em Alagoas, e para o Fefinho Davi, que está falando que são todos vascaínos. O Vasco tem time, mas não tem técnico, está dizendo o Carlos Eduardo da Silva. Time sem futuro, está falando o Renato Damasceno. Tem um aqui ensinando como escreve o Luiz Fabiano, até perdi. Não adianta o Fabuloso se escalar o time errado, Vinícius Mardegan falando. Mas você acha qual deve ser o time, Vinícius? Vasco não tem time... Ai, não consegui ler. A Paraíba em peso é Vascão, disse o Danilo Dantas. Eurico... Não consigo... Gente, tem tanto comentário que eu não estou conseguindo ler que está passando direto. Os gols vão sair com o Fabuloso, estamos esperançosos, mas falta organização e vontade, principalmente do treinador. Beijos pro meu Ceará. A audiência lá do Esporte Interativo é grande. Beijos, está dizendo o Osmar Gomes. Eu sei, Osmar, um beijo para vocês, muito carinho pela galera do Ceará. O
Luiz Fabiano será artilheiro da Série A, é fato, falou o Marlon Félix. Tomara que o Luiz Fabiano consiga equilibrar mais esse time. Manda um alô para Manaus, um beijo para Manaus e para o Robercírio Neves. O Vasco só não tem técnico, tá dizendo o Oswaldo Rosa. Brasília Vasco é fabuloso, disse o Ronaldo Souza Júnior. Eurico passou também, não consegui ler. Luiz Fabiano vai fazer a diferença dentro da área. É só se adaptar ao nosso futebol brasileiro. O cara é matador, o time só precisa de um esquema de jogo, entrosamento e um bom técnico. Cristóvão ainda não está preparado para o Vasco. Pode ir muito além. O Vasco pode ir muito além. Um beijo pro Wallace Alves, que fez aqui um baita relato sobre o que ele acha desse time. O Ludson Santos está falando, fora Cristóvão, queima as peças da base e falta tática e comando do time. E não entendi o final, mas é mais ou menos isso. Tem muitos jogadores da base realmente jogando. Kelvin tá voando no Vascão, disse o Gi Costermani. Prefere o Jorginho, é muito melhor. E na era Jorginho, que depois que o Cristóvão chegou só piorou. Manda um beijo para Diadema em São Paulo. Um beijo pro Jefferson Silva. Fabuloso e Nenê, que dupla, tá dizendo o Wilton Chavoso. Vamos ver no próximo domingo, pela primeira vez, essa dupla em campo. Luiz Fabiano é matador, manda um alô para Itaboraí. Um beijo pro Ailton de Lima, CRVG. Boa noite, manda um alô para Bahia, Bahia Vasco. Um beijo pro Rodrigo Alves. Luiz Fabiano é matador, disse a Gisele aqui. Gente, não tem ninguém defendendo o Cristóvão. Todo mundo só fala mal. Torcida do Pará em peso também, o Eliseu Nunes, um beijo. O time está sem pegada, precisa de incentivo e mais vontade de ganhar. Gente, isso não falta do Luiz Fabiano, a gente dá para perceber isso na entrevista coletiva. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou ter que começar a me despedir aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem que entregar um conteúdo ainda para o Jogando em Casa, o nosso programa de mais tarde. A gente tem ainda algumas coisas das nossas redes sociais para fazer, mas eu sempre falo para vocês que nós estamos sempre aqui na live do Facebook do Esporte Interativo, sempre dispostos a bater um papo com vocês, a ler os comentários da galera aqui. Eu mesma estarei no jogo do próximo domingo, então teremos live no próximo domingo, antes da bola rolar entre Macaé e Vasco, com a estreia do Luiz Fabiano. Teremos live de chegada de ônibus também, quem sabe ouvindo aí a palavra do Fabuloso. Enfim, teremos aqui muitos bate-papos para fazer com vocês ainda. Hoje a live foi curtinha, 10 minutinhos de live, porque realmente hoje a gente está com o tempo bem apertadinho. A gente tem que ir embora já aqui de São Januário, viu, gente? Fico devendo para vocês uma live mais extensa. Um beijo para vocês e fiquem sempre de olho aqui no Facebook do Esporte Interativo, viu? Tchau, tchau.